Imagine, você é jovem, apaixonada, no auge dos seus 20 e poucos anos construindo um futuro, e então, a pessoa que você ama vira para você na cama e diz: "Você está engordando. Isso me dificulta sentir atração por você." O que você faria? Choraria? Confrontaria? Ou, como a nossa protagonista de hoje, OP, você faria algo muito, mas muito pior. Uma vingança que se desdobraria por 2 décadas e mudaria o destino de um homem para sempre. Se você já sentiu a fúria da traição e do desrespeito e sonhou em ver a justiça sendo feita de uma forma épica e inesperada, então essa história vai te arrepiar. Dê um like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a paciência pode ser a arma mais letal. Nossa história começa nos anos 90 em um campus universitário, onde OP, vamos chamá-la de Sarah, conheceu Jake. Ele era um estudante de doutorado em ciências animais, ela uma estudante universitária cheia de planos. O amor floresceu rápido, ambos se mudando para a costa oposta dos Estados Unidos, mas incrivelmente pousando a apenas 90 minutos de distância um do outro. Era para ser destino, certo? Sarah se enturmou com a família de Jake, fez amigos com seus colegas de quarto, George, o charmoso, e outro colega super legal, e até com Mary, a esposa do orientador de Jake, uma mulher que se tornaria uma figura-chave nessa trama. Jake era um assistente de ensino, um TA. Sarah, uma visitante frequente em sua casa compartilhada, onde ele criava e vendia pequenos animais, algo normal para um futuro cientista animal. Sarah até almoçava com Mary, a esposa do orientador de Jake, no campus. A vida parecia boa, apesar do orçamento apertado típico da idade. Eles eram jovens, apaixonados, ou assim parecia. A reviravolta veio de forma cruel e inesperada. Após quase 2 anos de namoro, em um momento de intimidade, Jake soltou a bomba. "Estou preocupado que você esteja engordando, e isso me dificulta sentir atração por você." Imagine a cena. 1 da manhã, vocês acabaram de fazer sexo, ela mora a 95 milhas de distância e ele solta isso. Sarah, chocada, mas com a cabeça erguida, respondeu com sarcasmo, sugerindo que ele talvez devesse oferecer comida melhor do que bolachas e queijo quando ela o visitasse. Sarah, uma mulher de atitude, não aceitou a humilhação. Ela tinha ganhado talvez uns quilos em 2 anos, mas ainda usava o mesmo tamanho de roupa. Ela não ia brigar por algo que era problema dele. "Qual é a sua solução?" ela perguntou. Jake, sem piscar, sugeriu que ela perdesse peso. Não vou fazer isso", ela retrucou. "Então o que você vai fazer?" A resposta dele? "Nada. Só queria que você soubesse como me sentia." Naquela noite, Sarah pegou suas roupas, dormiu e dirigiu para casa no dia seguinte, a semente da raiva plantada. 3 meses depois, o golpe final. Jake ligou para Sarah e terminou. O motivo? Você não sabe o suficiente sobre ciência. Ele alegava que não podia ter conversas profundas com ela sem ter que usar nomes comuns para animais. Sarah sabia que era uma desculpa esfarrapada. 1 mês depois, quando ele foi devolver algo dela, ela o confrontou. A verdade veio à tona. Ele estava saindo com uma de suas alunas de graduação, uma garota de 19 anos chamada Maggie. Ele, com 26, era professor dela. A raiva de Sarah explodiu. Sua colega de quarto ameaçou jogá-lo da sacada. Jake fugiu. Mas a raiva rapidamente se transformou em um riso atônito. Sarah se deu conta da verdade mais patética e cruel. Jake achava graça em contando sobre sua nova experiência ou estava muito bem consigo mesmo? A ironia e a canalice de Jake eram inacreditáveis. Ele achou que eu ia terminar e sair correndo no meio da noite para dirigir 1h30? Inacreditável. Sarah não ficou em silêncio. Ela enviou um e-mail para os colegas de quarto de Jake. Era o início dos anos 2000 e era assim que as coisas se resolviam sem o telefone. Eles admitiram que sabiam de Meg e que tinham dado um ultimato a Jake para que ele contasse a verdade. George, o colega de quarto bonito e solidário, ofereceu ajuda. Ele convidou Sarah para um final de semana de diversão, uma chance de pegar algumas coisas dela na casa de Jake. Sarah aceitou com um sorriso calculista. Chegando lá, enquanto Jake estava fora, George deixou Sarah entrar, e foi ali que o plano começou a tomar forma. Sarah, atenta aos detalhes, sabia que Jake tinha uma espécie em extinção sob seus cuidados, um animal irrecuperável que ele havia recebido de uma organização de resgate. E mais,
Ele se recusava a enviar a papelada necessária com uma taxa de $25, alegando não querer o governo em seus negócios. Um erro fatal. Sarah, com seu celular, da época, ou talvez uma câmera descartável, tirou fotos daquele animal, de suas condições de criação insalubres e o golpe de mestre. Uma foto de um animal ilegal no estado, visível em um tanque perto de uma janela. Depois de reunir as provas, Sarah saiu com George para uma noite na cidade. Voltaram para casa por volta da meia-noite, visivelmente alegres. Jake e Maggie estavam na sala. Sarah em seu vestido curto e amassado, bêbada, sendo carregada por George. Eles passaram a noite no quarto de George. Ele foi um gentleman, mas fez questão de desfilar de cueca na frente de Jake e Maggie e os risos altos e gemidos ensaiados foram ouvidos. No dia seguinte, Jake confrontou Sarah, chamando-a de prostituta. Sarah, comendo um donut lentamente, cabelo bagunçado, olhou para Maggie envergonhada e disse: "Divirta-se com minhas sobras." Ela saiu, pensando que aqueles insultos juvenis e a ficada, encernada, eram sua vingança, mas era só o começo. No dia seguinte, Sarah mandou revelar suas fotos. Depois, ligou para o Escritório Estadual de Pesca e Vida Selvagem. Ela denunciou os animais na casa de Jake, a potencial superlotação e, crucialmente, os 2 animais que ele não deveria ter legalmente no estado. Ela perguntou como fazer uma denúncia formal, enviando suas provas. Enquanto isso, Jake estava se tornando impopular em seu programa. George e o outro colega de quarto de Jake, cansados da besteira dele, também agiram. Eles enviaram reclamações à universidade de que um TA estava dormindo com uma de suas alunas e mostrando favoritismo, e quando saíram com Sarah, espalharam a história para todos que conheciam, garantindo que todas as mulheres nas aulas de Jake soubessem que ele estava com Meg. Sarah também ligou para sua amiga Mary, a esposa do orientador de Jake. Ela sabia do término e da desculpa esfarrapada. Sarah revelou que Jake havia admitido por escrito, em e-mails, estar dormindo com uma aluna. Mary, furiosa, garantiu que a universidade investigaria e contou ao marido, o orientador de Jake, enquanto Sarah ainda estava ao telefone. Semanas depois, George ligou para Sarah, radiante. Os funcionários estaduais de pesca e vida selvagem estavam lá, confiscando animais. Meg estava presente e, na tentativa de proteger Jake, alegou que todos os animais eram dele e legais, o que, ironicamente, deixou George e o outro colega de quarto de Jake fora de qualquer suspeita. Os oficiais, com base na denúncia e nas fotos de Sarah, sabiam exatamente onde procurar. George, por estar no contrato de aluguel, os deixou entrar. Os animais estavam em áreas comuns. Os policiais voltaram com o mandado, apreenderam todos os animais e vasculharam o quarto de Jake. Meg não conseguiu contato com ele e teve que ir pessoalmente à universidade para encontrá-lo. Foi um dia glorioso. Apenas alguns guppies sobreviveram. Mas Sarah ainda tinha um as na manga. Estudantes de doutorado precisam de bolsas de estudo e Jake havia acabado de conseguir uma da EPA, focada em estudos com animais. Sarah ligou para a EPA e denunciou que uma pessoa com uma bolsa federal estava sendo investigada por abrigar ilegalmente animais em extinção. O resultado? Jake perdeu sua bolsa da EPA, teve que restituir cerca de $30 mil e nunca mais conseguiria outra bolsa federal. Ele evitou a prisão, já que os animais estavam saudáveis, mas perdeu todos os seus animais criados, que valiam milhares de dólares. No final, ele devia uma multa de $15 mil. E os 2 animais ilegais? Foram para um centro de natureza próximo. Sarah, por anos, visitou-os, como um troféu silencioso. A universidade não ficou parada. Revogou a bolsa de Jake e o demitiu do ensino por ter um relacionamento inapropriado com uma aluna. Por pouco, ele não foi expulso do programa. O mais absurdo, ele foi tão estúpido e confiante que nem esperou 4 semanas para Meg terminar a aula com ele quando estaria livre para namorá-la pelas regras da universidade. Isso sempre fez Sarah rir. Meses depois, Sarah contatou as irmãs de Jake. Elas admitiram que Jake havia mentido, dizendo que Sarah havia terminado com ele por causa da distância. Sarah enviou a elas os e-mails em que Jake falava sobre Meg e como ele sentia que Sarah não o acompanhava academicamente. As irmãs, ao saberem da verdade, se indignaram. Jake conseguiu um mestrado em vez de um doutorado, pago pelo pai, e Sarah seguiu sua vida fazendo seu próprio mestrado. Sua especialidade?
a ajudar cientistas e médicos a comunicar seu trabalho para leigos. Sim, para idiotas que não conseguem lembrar todos os nomes científicos. Uma ironia deliciosa, sem dúvida, e completamente por acaso. 20 anos passaram. Sarah se tornou uma profissional de sucesso, viajando, palestrando, aprendendo sobre o mundo. Jake e Meg se casaram, tiveram filhos, ele voltou a criar animais. As irmãs de Jake, ainda amigas de Sarah, às vezes davam atualizações. Um dia, Jake reclamou no chá de panela de uma das irmãs, dizendo que a família ainda era amiga de Sarah e não aceitava Meg. A irmã apenas riu e respondeu: "Eu não tenho o hábito de ser amiga de destruidoras de lares." Foi assim que os pais de Jake descobriram a verdade sobre como o relacionamento dele com Sarah havia terminado. A vingança de Sarah, que parecia ter chegado ao fim, teve um segundo ato. Há algumas semanas, Sarah estava dando uma palestra em uma universidade para 250 alunos. No final, conversando com a plateia, ela ouviu uma voz familiar. "Ei, Opé, quanto tempo?" Era Jake. O choque foi total. Sem mudar a expressão, ela fingiu não conhecê-lo. "Desculpe, nos encontramos em outro workshop?" Jake, incrédulo, disse: "Sou eu, Jake." Sarah finalmente forçou um "Uau, Jake, acho que te bloqueei", e afastou-se quando ele tentou abraçá-la. A satisfação de vê-lo na plateia enquanto ela era a palestrante convidada era imensa. No jantar com o chefe de departamento e os professores que a convidaram, Sarah ouviu algo que a fez engasgar. "Então, você conhece o Jake?" Eles perguntaram. "Conhecia há mais de 20 anos", ela respondeu vagamente. Eles continuaram. "Jake fez uma entrevista para um cargo de professor e provavelmente seria contratado." Sarah não conseguiu se controlar. "Desculpe, estou chocada que ele esteja ensinando depois do que aconteceu na universidade tal." Eles perguntaram o quê? Ele estava dormindo com uma aluna de 19 anos quando ele tinha 26 e teve que deixar o programa sem um doutorado, porque não podia pagar para ficar depois que perdeu a sua bolsa de estudos. As 3 pessoas se olharam, chocadas, e disseram que iriam verificar. Eles mudaram de assunto, mas o estrago estava feito. Neste fim de semana, Sarah recebeu uma ligação de sua velha amiga Mary, que estava aposentada, mas ainda tinha contatos na universidade. Mary ligou para dizer que uma amiga na universidade a informou que alguém havia feito uma verificação de antecedentes sobre Jake, e eles haviam puxado seu arquivo. O arquivo incluía a demissão, a saída do programa com um diploma inferior e as cartas de reclamação de mais de 20 anos atrás sobre sua conduta inadequada. O nome de Mary estava lá, então ela achou que Sarah gostaria de saber. E, como bônus, havia uma cópia do registro de prisão de Jake pelos animais ilegais, aquele registro que o pai dele havia pago para ser anulado e que não apareceria em uma verificação de antecedentes padrão, estava ali. Sarah não acha que Jake conseguirá aquele emprego. Às vezes se manifesta de formas surpreendentes, especialmente se você der uma pequena cutucada de vez em quando. A melhor vingança, ela aprendeu, é quando você não precisa fazer nada de errado, apenas direcionar o conhecimento para os lugares certos. Se há algo a aprender com essa história, é que se alguém que deveria te amar critica seu peso ou aparência, o problema é deles, e que se um covarde tenta te enganar e trair, o universo pode te dar a chance de virar o jogo de formas que você jamais imaginaria. Qual foi a vingança mais épica que você já testemunhou ou planejou? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas vejam que a justiça, para quem tem paciência e inteligência, é um prato que se come frio. Muito frio.